Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Instagram. Boa tarde a quem também nos acompanha no canal da Igreja Presbiteriana de Aerolândia. E mais uma vez estamos aqui para falarmos de temas polêmicos aí que a igreja às vezes esquece ou às vezes não tem tanta experiência para discutir. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o feminismo. E aí eu já vou começar aqui a fazer a nossa transmissão para falar um pouco sobre esse tema, que é o feminismo, né? Como eu falei no início, às vezes a gente peca um pouco em não saber como discutir determinados assuntos dentro da igreja. E às vezes a gente peca mais ainda por não saber abordar esses assuntos dentro da igreja, ou por falta de experiência, ou por falta de um estudo mais aprofundado sobre isso, ou às vezes até mesmo por falta de pessoas que têm um domínio sobre esse assunto dentro das igrejas. E a igreja precisa sim aprender e se aprofundar em determinados conteúdos para poder saber como conversar a respeito deles e explicar até mesmo a pessoas jovens na fé, a pessoas também mais antigas na fé, de que o mundo está mudando e que às vezes nós precisamos nos adaptar a esse mundo à luz da palavra de Deus. Não é que a Bíblia seja antiga, mas a Bíblia precisa ser luz para o nosso caminho no mundo que nós estamos inseridos, né? No mundo no qual nós vivemos. Isso aí, mais delongas, nós vamos começar aqui a falar um pouco sobre esse tema aí tão discutido e abordado na sociedade de um modo geral, né? Que é o tema que é o feminismo, né? Mas o que seria, na verdade, aí o feminismo, né? O que seria esse feminismo que todo mundo acaba falando, que todo mundo quer explicar, meter o bedelho e que não sabe muito bem como, como fazer, né? Eu vou só compartilhar aqui a câmera aqui do Instagram com vocês, aqui a nossa capa, né? Feminismo, né? Eu posso ser cristão e feminista, né? O que nós podemos aprender aí com a juíza Débora? O que nós podemos aprender com a juíza Débora a respeito do feminismo? Já falando do conceito de feminismo, né? Vou só afastar aqui um pouquinho mais a câmera para pegar aqui melhor a imagem lá do Instagram, né? O que é o feminismo? O feminismo ele é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres. Ou seja, as mulheres estão à frente, mas não necessariamente apenas as mulheres estão à frente. Os homens também podem estar à frente aí, apoiando também essas mulheres, né? E a sua origem, ela reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, ou seja, o feminismo ele não prega que a mulher ela é superior ao homem, nem que o homem seja superior à mulher. Ao contrário, né? Ele busca impor ele não busca impor tipo de superioridade feminina, mas de igualdade entre os sexos. Suas bandeiras iniciais eram o acesso à educação formal, o direito ao voto e a elegibilidade para as mulheres, seguidas por liberdades civis e autonomia legal, com direito a posses, direito trabalhista e direito ao divórcio, né? E aí nós temos alguns conceitos aqui, algumas coisas que o feminismo raiz traz, né? Ele é o movimento, né, originário por mulheres, né? As mulheres buscavam esses direitos iguais, principalmente por uma sociedade que não é justa, não é igualitária, né? Geralmente você tem as mulheres aí, e isso há dados que comprovam isso, você pode pesquisar aí na internet à vontade. Nós temos aí muitos dados que comprovam que a mulher trabalha mesmo a quantidade de horas de homens, mas ela tem um salário inferior ao salário dos homens, né? Então isso é uma das lutas hoje da causa do feminismo, essa reivindicação por igualdade de direitos. Aí você vai dizer, ah, não, então a mulher vai querer carregar uma carrada de tijolo na cabeça igual o homem. Não, a mulher não busca isso, até porque a estrutura são estruturas e corpos diferentes, né? Nós temos o corpo feminino, o corpo masculino, que são estruturas diferentes. Mas o fato é que, se for preciso a mulher carregar uma carrada de tijolo na cabeça, que ela receba o mesmo salário que um homem recebe. Entendeu? É isso que o feminismo busca. Ele busca equalizar esses direitos que já estão firmados na sociedade para o homem e que às vezes não estão firmados na sociedade para as mulheres, né?
E aí, falando ainda de feminismo, eu tirei essa fonte aqui desse site, né? Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, www.mundoeducação.ol.com.br. Fala sobre tudo isso, sobre esse conjunto, sobre o feminismo, sobre a origem, a gente vai estudar isso agora, né? Mas o fato é que quem fala que o feminismo é dizer que a mulher quer ser superior ao homem, está errado. Aprendeu errado e está ensinando errado. O feminismo ele não diz que a mulher é superior ao homem em nada. Ele só procura direitos iguais. E esses direitos envolvem direitos políticos, direitos jurídicos e também direitos sociais entre homens e mulheres, tá? Então essa é a essência do feminismo. Caminhando aqui, e aí nós temos três figuras aqui, falando um pouquinho de feminismo, né? Nós temos três figuras aqui, que é o Charles Fourier, que começou lá, esses foram os primórdios do feminismo, ainda não tinha o nome feminismo, tá? Mas você vê que é uma coisa bastante antiga, porque data de 1772 até, ele viveu de 1772 até 1837. Também nós temos a Olympe Gouges, de 1748 a 1793, e nós temos também a Mary Wollstonecraft, de 1759 a 1797. Essas três pessoas, elas são alguns dos precursores do feminismo. Por quê? Vamos lá ver o que cada um deles fez, né? O primeiro aqui, Charles Fourier. Ele era um filósofo francês, tá? E teórico do socialismo utópico. Escreveu o livro A Teoria dos Quatro Movimentos. E ele dizia nesse livro que a conquista do direito das mulheres é uma pré-condição para o progresso da sociedade. Ou seja, ele entendia que se a mulher não tivesse direito nenhum na sociedade igual ao homem, a sociedade não podia evoluir e não podia se capacitar cada vez mais em se tornar uma sociedade melhor. Isso era o que ele dizia, né? O Charles Fourier lá no seu livro, né? Mas também nós temos Olympe aqui, que era uma ativista francesa, tá? Só aproximar aqui um pouquinho a câmera. É uma ativista francesa que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. Ou seja, quem pensa que feminismo é uma coisa de agora, está completamente enganado. É por isso que a gente se confunde muito isso daí quando vai explicar, até mesmo em cultos, em palanques de origem cristã a respeito do feminismo, né? E aí, 2 anos depois, ela foi condenada à morte, né? Por conta disso daí, de escrever que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos, iguais aos mesmos direitos que os homens, né? E aí nós temos a nossa terceira figura, que é a Mary Wollstonecraft, né? E o que ela fez? Ela era uma educadora, tá, inglesa, que publicou em 1792 o artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher, em que advogava que as mulheres deveriam ter os mesmos acessos aos homens quanto à educação formal. Ou seja, se vivia naquela época algo muito diferente do que vive na época de agora, né? A mulher não tinha direito a escolhas, a mulher não tinha direito a ser educada, a mulher não tinha direito de ir para a escola, não tinha direito de ter uma profissão. E isso era muito complicado para aquela sociedade da época, assim como se nós vivêssemos hoje também seria muito complicado para a nossa sociedade, tá? Como era a sociedade lá na época que aqueles três viviam, né? Em qual contexto histórico lá os três aqui viviam? Eles viviam no contexto da Revolução Francesa, né? Da Revolução Francesa, do Iluminismo, tá? Isso daí também tinha também precursor lá na Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa, que tinha lá como aquelas fundamentações, liberdade, igualdade e fraternidade, em 1789. Só conferir aqui um pouquinho lá no YouTube, ver se estão nos acompanhando, tá? Tem algumas pessoas que estão falando aí um pouquinho que não estão acompanhando, mas eu acredito que a transmissão aqui está normal, tá? Quem puder acompanhar está ao vivo agora lá no YouTube, tá? Então, falando aqui, esse era o contexto que se vivia na época da sociedade, né? Era um contexto da Revolução Francesa, era o contexto do Iluminismo. O Iluminismo era um movimento no qual o homem buscava o autoconhecimento, né? Muita gente diz, esse foi o precursor do homem se separar de Deus. Eu não enxergo dessa forma.
Até porque o período que antecedeu o Iluminismo é o período conhecido como Idade das Trevas. Na verdade, o Iluminismo ele promoveu o conhecimento e a abrangência da pesquisa científica, que hoje a gente tem como base para muitas descobertas, até mesmo, por exemplo, agora uma vacina recente da Covid que está sendo testada agora. Então, assim, o período cientificista da humanidade começou também lá no Iluminismo, mas ele é muito mais antigo, da época dos filósofos, até mesmo antes de Cristo. Mas aí teve o período das trevas e aí o Iluminismo voltou justamente para que as pessoas voltassem a ter essa sede pelo conhecimento e principalmente o conhecimento da humanidade. E a Revolução Industrial, no qual as pessoas se sujeitavam a péssimas condições de trabalho. E na Revolução Industrial trabalhavam tanto homens como mulheres para sustentar a sua própria casa. E isso era muito ruim para todos eles. As mulheres tinham que deixar a casa, tinham que deixar os filhos, para se sujeitar a questões péssimas de trabalho. Tá? Então, esse era o contexto daquela época. Né? Nós estamos falando aqui do século XVII, do século XVIII, por que isso ainda não era um movimento feminista, né? Ele não era um movimento feminista porque ainda não existia algo organizado, algo centralizado. Por isso que não foi considerado ainda um movimento feminista, tá? A organização veio depois, tá? Então, lá no século XVII e XVIII, não se tinha ainda feminismo, apesar de ser o precursor do feminismo, não era feminismo ainda, porque não tinha um movimento organizado, era isolado. Era alguém na Grã-Bretanha, alguém lá na França, que falava e disseminava essas ideias de que homens e mulheres, por estarem trabalhando da mesma forma, deveriam ter acesso às mesmas condições, inclusive condições educacionais. Tá? Então, isso daqui é o precursor, tá, do feminismo. E aí depois começa a vir isso daí de uma forma mais forte, né? E aí vem a primeira onda do feminismo, lá no século XIX, início do século XX. Depois que passou toda essa fase de modernização da sociedade, é que aí veio a primeira onda propriamente chamada de feminismo. Foi quando começou a ter uma organização a respeito desses protestos que queriam determinados direitos igualitários para homens e para as mulheres, tá? E aí nós temos aqui que esse protesto aqui começou primeiramente com mulheres da classe alta, tá? Elas procuravam igualdade entre os homens de sua mesma classe, ou seja, mulheres abastadas de dinheiro que porventura ficavam viúvas e daí elas queriam os mesmos direitos que os maridos tinham, sendo que a sociedade as desprezava, tá? Então esse movimento começou com mulheres da classe alta lá no final do século XIX e do século XX, mas ele também se estendeu a mulheres da classe média. E essas mulheres das classes médias, elas buscavam igualdade educacional e científica, oportunidade de fazer pesquisa científica, e também ela buscava por melhores condições de emprego e bons empregos, como os homens da sua mesma classe, né? A classe média ali, né? Elas eram chamadas de feministas liberais. E aí a gente vai ter cuidado com essa palavra liberal, porque às vezes a gente é meio preconceituoso com determinadas palavras. Às vezes a gente pensa que liberalidade é você simplesmente fazer tudo à torta e à direito, sem regra, sem algum regulamento, e faz o que der na telha. E não era bem assim, tá? Que a sociedade, que essas feministas liberais queriam a sociedade, tá? E por fim, o movimento feminista também chegou na classe operária, né? O que as operárias buscavam? Elas buscavam melhores condições de trabalho e emprego, também por questões de remuneração salarial. Assim como hoje ainda existe essa mesma questão. Hoje as mulheres lutam muito por ocuparem cargos de liderança, tá? Lutam por buscar cargos de liderança e lutam em julgo desigual com os homens, né? Muita gente acredita que pelo fato das próprias mulheres terem o desejo da maternidade, algumas delas terem o desejo da maternidade, isso é um fator limitante para a carreira, quando na verdade não é. Tudo acontece no seu determinado tempo e o fato de ser mãe ou até mesmo de ser pai em algumas determinadas horas pode não simplesmente atrapalhar a sua carreira. Então, às vezes, as mulheres não são promovidas, as mulheres recebem menos salário do que os homens, tudo por conta de um preconceito e às vezes até mesmo de algo mais profundo, que é o machismo
e o sexismo, por achar que homens são mais capacitados e mais inteligentes que as mulheres, o que não é verdade, tá? Então, esse movimento começou lá, na classe alta, depois a classe média aderiu, e por fim a classe operária também aderiu, e todos queriam a mesma coisa, igualdade do reconhecimento entre homens e mulheres, tá? O que o movimento tinha, né? Está aqui em cima falando um pouquinho disso, né? A principal reivindicação desse movimento foi o direito do voto feminino, e o que significava também em ter direitos políticos, tá? E implicava da mulher poder ou não se candidatar, ou seja, ela podia ser votada ou não ser votada e também teria o direito de votar ou não votar, tá? Coisa que o voto era estritamente exclusivo do homem nessa época, tá? Eles também buscavam, daí surgiu um movimento, né? O movimento sufragista, né? Com a Emily Pankhurst em 1858, ela viveu até 1928, né? Ela foi a líder desse movimento que lutava precisamente por isso. Direitos políticos iguais entre homens e mulheres, tá? Só que essa militância, ela se tornou um pouquinho grande, nessa militância teve uma adesão de mulheres e acabou se tornando violenta. E aí ela foi altamente reprimida naquela época, tá? Que é aquela velha história, é o saber como você protestar, ir atrás de determinados direitos, fazer valer aqueles direitos. Só que por que aquela onda se tornou violenta? Porque até então as mulheres não tinham direito nenhum, porque elas não eram abrangidas pela lei. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei, que é a nossa Carta Magna, né, a Carta Geral, a Constituição de 1988, que ela garante todos os direitos a todos os brasileiros, independente se sejam homens, mulheres, crianças, idosos, ou independente de gênero, depende do sexo, depende de faixa etária, independe da sua origem, sendo brasileira, claro. Mas o fato é que hoje a Constituição garante isso. Naquela época não existia uma lei que garantisse isso. A lei era apenas aplicada aos direitos e deveres da classe masculina. É por isso que esse protesto se tornou tão violento, porque ele queria e tinha um objetivo de transformar a lei. Eles queriam implementar novas leis para que os direitos das mulheres fossem iguais aos direitos dos homens, tá? E aí isso resultou em quê, né? A Finlândia foi o primeiro país a reconhecer o direito político feminino. Isso daí foi em 1893. Mas se você olhar, o último país a reconhecer isso até o momento foi a Arábia Saudita, somente no ano de 2015, ou seja, muito recente, apenas 5 anos a Arábia Saudita veio reconhecer o direito das mulheres e não reconheceu todo o direito das mulheres. Em alguns países islâmicos e árabes, a mulher não tem direito nem a aprender a dirigir, só para você ter ideia. Então, hoje, existe esse movimento, e esse movimento feminista tem ganhado força justamente para promover essa igualdade entre homens e mulheres, tá? E aí nós vimos aqui para a segunda onda, tá? A segunda onda que foi no século XX, tá? Metade do século XX, nos anos de 1960 a 1980. O tema central foi a sexualidade feminina. Foi nessa época que surgiu a pílula anticoncepcional. E aí as mulheres viam nessa pílula aquela mesma oportunidade que os homens veem de escolha entre ter filho ou não ter filho. E essa pílula foi muito condenada pela igreja, a pílula anticoncepcional, era a pílula do demônio, a pílula, porque até então a igreja tinha a concepção de que o sexo entre um homem e uma mulher, sendo marido e mulher, era um sexo apenas para fins procriativos, ou seja, o objetivo do sexo era você gerar filho, e não simplesmente você ter o prazer sexual. E hoje essa visão tem até caído em algumas igrejas. Algumas outras igrejas têm se mantido essa mesma visão, como nós temos aí algumas denominações católicas que mantêm essa mesma visão. O sexo ele é apenas para fins de procriação. Não pode ter prazer no sexo, porque é entendido pela igreja que o prazer sexual é um prazer provocado pelo pecado. Então isso é algo que tem sido desmistificado nas igrejas e tem caído. Mas o fato é que, tendo a sexualidade feminina como tema central, o que as mulheres buscavam nisso daí? Elas lutavam contra a violência doméstica,
o trabalho doméstico não remunerado, majoritariamente realizado pelas mulheres, né? O planejamento familiar, a mulher queria ter escolha de quantos filhos ela queria ter, tá? E que isso não dependeria só da visão do seu marido, mas da própria visão da mulher a respeito de si, tá? E do seu desejo, da sua vontade. O prazer feminino, e aí o prazer feminino tanto íntimo como a execução, o bem-estar feminino, digamos assim, a liberdade sexual, os direitos reprodutivos que foi falado também, que está dentro do planejamento familiar, e a saúde da mulher, e também elas lutavam também contra os estupros, né? E aí é uma coisa que a igreja também tem que ir junto aí com as mulheres, né? Essa cultura do estupro, essa cultura do sexo frágil, essa cultura de justificar determinados casos que ocorrem justamente pela pessoa ser mulher, isso é inadmissível para uma igreja, tá? Então a igreja que apoia isso se afaste dela, tá? Porque isso não é um pensamento cristão, isso não era o pensamento de Jesus Cristo a respeito das mulheres. Ao contrário, Jesus era muito respeitador com as mulheres. Então ele não queria ver as suas amadas mulheres sofrendo tanto, principalmente na mão de homens ou qualquer outro tipo de sofrimento, seja ele físico ou psicológico. Mas na segunda onda também aconteceram algumas coisas, né? E aí a gente vai ver essas coisas que aconteceram. Surge lá Simone de Beauvoir, né? Quem foi Simone de Beauvoir nessa questão da metade do século XX para o feminismo, né? Ela escreveu um livro, que é o livro chamado O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, e na tese que ela insere lá naquele livro, ela diz que a mulher, ela não nasce simplesmente mulher. A mulher, ela é um objeto ou ela é resultado de uma construção social e não simplesmente biológica. Meio confuso, né? Mas a gente vai já explicar o que ela quis dizer aqui, tá? Ela sintetizava tudo esse pensamento na famosa frase, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí a gente vê, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que uma mulher não nasce mulher, uma mulher torna-se mulher. O que a Simone de Beauvoir quis dizer com um negócio desse, né? Que uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Vamos lá, ela disse o seguinte: a idealização do feminino como emocional, dedicado e voltado para a maternidade e o casamento é cultural e não uma aplicação biológica para a mulher. O que a Simone de Beauvoir disse com essa frase toda, né? Ela disse que tem determinadas mulheres que não querem ser mães e tem determinadas mulheres que não querem casar. E que isso deve ser respeitado. Depende de mulher para mulher. Mas na teoria dela, a maioria das mulheres que sentem o desejo do casamento e sentem esse desejo da maternidade foi porque foi criada e induzida a pensar a respeito disso fortemente. Tá? Isso é o que ela quis dizer. Mas que ela, sim, respeitava a liberdade de escolha de cada uma das mulheres, entre ser mãe ou não ser mãe. E aí é aquela velha cobrança da sociedade, né? Principalmente com a mulher. Ah, quando é que vai casar? Quando é que vai namorar? Quando é que vai casar? Quando é que vai ter filho? É sempre a eterna cobrança. Quando não tem namorado, pergunta: ah, quando é que vai namorar? E aí, quando arruma um namorado, aí fica aquela pressão: quando é que vai casar? E quando casa, ah, não, quando é que você vai ter seu filho? Entendeu? Então, isso tudo, a Simone de Beauvoir, ela combatia, porque ela disse que isso é muito da cultura, mas que simplesmente uma mulher pode não desejar nada disso e ser muito bem respeitada por isso, né? E aí você fica, ah, que confuso, estou muito confuso, não sei o que, não sei o que. Mas a gente vai explicar aí, ao longo do tempo, esse direito de escolha. E esse direito de escolha não é só das mulheres, é dos homens também. Direito de escolha de casar, direito de escolha sobre a sua própria vida, e que simplesmente as outras pessoas acabam se intrometendo demais, onde não são chamadas, né? Cuidam mais das vidas das outras pessoas do que da sua própria vida, e esquecem aí ou se tornam infelizes, portanto, vivem em função da vida da outra pessoa, tá? Então, a liberdade de escolha sobre a sua própria vida existe. Para a gente cristão, nós somos livres, né? Como dizem em Eclesiastes, para nós fazermos o que nós quisermos. E Paulo até recomenda lá em Coríntios que quem puder não casar, não se case, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem vocação para isso, não tem. E casa por pressão social, por pressão da sociedade, porque acha legal,
e acaba se tornando uma pessoa muito infeliz, estragando a vida da outra pessoa, estragando a sua própria vida, e se tiver filho, estraga ainda até a vida do próprio filho. Então, a liberdade de escolha existe. É uma decisão que não é fácil, nem para as mulheres, nem para os homens, mas é uma decisão que precisa ser tomada. Ou sim, ou não, ou simplesmente espera que o tempo não é agora, e quando chegar o tempo a gente vai lá prosseguir e vai fazer o que está no planejamento de Deus, né? Deus determina cada tempo, né? Eclesiastes 3 diz isso, tem tempo para tudo. O fato é que Simone de Beauvoir dizia, cada mulher tem o seu tempo e merece ser respeitada por isso, tá? Então, o fato de simplesmente da mulher ser obrigada a casar por pressão da sociedade, isso não existe, e aí ela combatia muito essa questão. Caminhando aqui para frente, né, vamos lá para explicar aqui a terceira onda do feminismo. Né? A gente está falando sobre a cronologia do feminismo. A terceira onda do feminismo era da década de 90, ou seja, bem recente mesmo. Eu, pelo menos, já era nascido, né, nessa terceira onda do feminismo. Então, o que começou nessa década de 90? Né? Começou aí, na década de 90, a demonização do termo feminismo, né? E essa demonização ela teve origem por meio de políticas de viés conservador que negavam que existia a desigualdade. Eles simplesmente diziam, não, feminismo é uma coisa que veio para destruir a sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela não é anti-mulher. As mulheres ganham igual o mesmo salário que o homem. As mulheres têm o mesmo direito que os homens. As mulheres têm até mais privilégios do que os homens. Então, esse feminismo é só uma coisa que foi criada para insuflar a sociedade e gerar o caos. É a mesma coisa de você dizer, não existe racismo no Brasil. Bem, calma aí. A gente sabe que existe sim. Entendeu? Não adianta você dizer que não existe se você nunca passou por uma situação de racismo. Você tem que perguntar para uma pessoa que passou, e você vai ver que existe racismo sim no Brasil. Assim como existe também o preconceito contra a mulher. E aí o preconceito contra a mulher pode existir dentro das igrejas, pode existir fora das igrejas, no ambiente de trabalho, pode existir até mesmo dentro da sua casa. E você achar que simplesmente a sua esposa é a sua empregada, que vai fazer tudo para você, que ela tem que botar o seu almoço na mesa, que você tem que chegar e tem que estar tudo pronto, impecável, coisa e tal. O mundo mudou. A mulher não é simplesmente assim. Hoje a mulher trabalha, tem as mesmas obrigações que os homens. Então, as atividades de casa nada mais justo do que serem divididas, né? Então, assim, existe ainda um preconceito a respeito disso, né? Homem que não lava prato, que não varre casa, que não quer fazer nenhum trabalho doméstico porque acha que vai ser menos homem por estar ajudando em casa, né? E isso é uma coisa que precisa ser desmistificada, tá? Então, essa demonização do feminismo começou por essas políticas de viés de direita, né, do viés conservador, e essas políticas elas diziam que não existe desigualdade. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, não existe desigualdade. Mas na prática se sabia e se sabe até hoje que há sim uma desigualdade entre homens e mulheres. Caminhando aqui, né? E aí veio aqui logo em seguida a concepção da interseccionalidade, que é isso daí, né? Aponta outros padrões de opressão que as mulheres sofrem, né? A mulher ela não sofre apenas por ela ser feminina ou por ela ser mulher, mas ela às vezes sofre também preconceito pela sua raça, pela sua classe social, pela sua orientação sexual, quando somadas ao machismo, né? E aí pode gerar violência e demandas específicas, né? Então, essa parte de interseccionalidade, ela veio dar algo mais de plural ao feminismo, né? Enxergar o feminismo não apenas como uma questão simplesmente do gênero feminino, mas também uma questão do gênero feminino somado à raça, do gênero feminino somado à classe social, do gênero feminino somado à orientação sexual. E isso a gente viu lá no precursor, né, do feminismo no mundo, né? Ele já se lutava a respeito disso, né? Mesma classe social, as mesmas características de raça, questões de orientação sexual, isso não veio mais enfático em 1990, mas não era uma coisa de 1990, né? No começo do século XX a gente já tinha isso daí também, tá? E aí vem essa pessoa aqui, chamada Judith, isso aqui, ó, aqui do lado, chamada Judith Butler.
quem é essa pessoa? E aí começa aquelas distorções do feminismo, né? A gente sabe que quando a gente fala de religião, nós acreditamos que nós temos uma única, nós cristãos, né, que seguimos a Cristo, a gente tem uma única religião, que ela é o cristianismo. Essa é a religião. Mas o cristianismo, eles existem várias denominações cristãs diferentes, que falam coisas diferentes. Uns acreditam na predestinação, outros não acreditam na predestinação. Uns acreditam na perda da salvação, outros não acreditam na perda da salvação. Uns acreditam que todo homem vai ser salvo no final, todo mundo vai ser salvo, e alguns acreditam que alguns vão ser salvos e outras pessoas não serão salvas. Deixa eu só conferir aqui no YouTube de novo, pessoal, porque não tá saindo aqui. Para mim, a transmissão tá ok aqui no YouTube. Acho que se alguém tiver aí com algum problema, por favor, fale aí. Eu tenho duas pessoas aqui, mas para mim aqui a transmissão está ok no YouTube. Não estou tendo problema nenhum. Então, tem 3 pessoas agora no YouTube assistindo. Entendeu? Vou voltar aqui para explicar qualquer coisa, como eu estou fazendo uma gravação, depois eu posto isso daqui no YouTube, tá? Não se preocupe com isso. Depois eu faço a edição do vídeo e posto lá no YouTube, caso alguém não tenha conseguido acompanhar. Mas o que a Judith Butler trouxe aí para o feminismo? E aí é uma vertente do feminismo, né? Que você não está obrigado a seguir nem acreditar. Até porque a vertente que ela trouxe do feminismo é uma vertente que não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. O que ela trouxe aqui para dentro do feminismo? Que eu entendo que, na verdade, não seja nem feminismo que se esteja falando, né? Problemas de gênero, né? Em 1990, ela lançou a teoria do queer, ou do queer, como você preferir chamar, né? E ela trouxe esses problemas de gênero para dentro do feminismo, né? A meu ver, particularmente, problemas de gênero deveriam ser tratados fora do feminismo, porque o feminismo é um movimento que busca direitos iguais. Problemas de gênero são aqueles problemas relacionados à sexualidade da pessoa. A pessoa ainda não se definiu intelectualmente, fisicamente, ela não sabe ainda, falta uma orientação, falta um apoio. Então, assim, esses problemas de gênero, ela trouxe junto do feminismo. A meu ver, isso daí é separado. Mas o que ela fala aí da teoria do que, né? Ela diz que existem alguns gêneros, tá? E que esses gêneros simplesmente nascem com a pessoa, né? Ela fala que existe um gênero não binário. O que é esse gênero não binário? São todas as identidades de gênero que não se reconhecem nem como masculina nem feminina, tá? É toda a identidade de gênero que não se classifica nem masculino e nem feminino. Como, por exemplo, os andrógenos, né? Os andrógenos é uma identidade de gênero que não se identifica nem como masculino e nem como feminino, mas é como se fosse um meio termo. Ela também fala de uma identidade de gênero chamada fluido, o fluido, né? Que ela é uma identidade, tá? Que não se identifica com uma única identidade de gênero, mas ela pode se identificar com várias identidades de gênero. E aí ela se identifica como heterossexual, homossexual, bissexual e por aí vai, né? Ela se identifica com várias categorias sexuais. E ela também diz que existe uma terceira identidade de gênero, né? Que ela é construída por comportamentos que compõem uma performance. Ou seja, aquilo que você passa a absorver e a entender como um comportamento mais adequado sexualmente falando, né? E aí depois que ela lança esse conceito, né, essa teoria de problemas de gênero dentro do feminismo, aí sim o feminismo se tornou uma concepção mais de demonização. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do maligno, e aí meio que criou em todas as pessoas uma aversão tanto ao termo feminismo como à própria causa feminista. Você não, tanto é que hoje se compartilha, isso daí aconteceu porque essa mulher é feminista. Foi isso daí porque era feminista. Aconteceu assim assado, deu tudo errado porque era feminista. Sendo que não é isso que o feminismo fala. Não é isso que o feminismo fala. É como eu falei, fiz analogia até com o cristianismo.
Nós temos o cristianismo e nós temos várias denominações no cristianismo, onde muitas pessoas acreditam em determinada coisa e outras acreditam em outra coisa com base na Bíblia. Tá? Ambas justificam aí com base nas escrituras. E aí veio a Judith Butler com essa proposta, né, que é um braço que ela diz que é feminista, mas eu não acredito que seja feminista. Ela pode ser até assim, eu sou do direito, eu sou humanista, direito da pessoa escolher o que ela quiser ser. Se ela quiser ser um não binário, se ela quiser ser um fluido, se ela quiser ter um comportamento construído aí pela performance da sociedade, ela tem essa livre escolha. Mas dizer que todo esse tema é feminismo, eu não concordo, tá? E aí você pode até colocar seu comentário aí, se você concorda, se não concorda, a gente pode até debater a respeito disso. Mas eu acredito que essa parte de questão sexual, questão de gênero, de sexualidade, não tem muito a ver com a proposta do feminismo em si, tá? Caminhando aqui. E aí nós temos a última onda, a quarta onda, que foi em 2010, do feminismo, né? O que essa onda do feminismo dizia, né? A militância ocorreu muito nas redes sociais, em sites e em blogs, tá? De ideais feministas, por situações causadas de violência contra a mulher, como o assédio sexual e o estupro. Começou em 2010 muito forte isso daí, tá certo? Em virtude de vários casos de assédio sexual e estupro contra as mulheres. E aí começou, principalmente nas redes sociais, essa militância de resgate do feminismo, de resgate do direito das mulheres, o mesmo direito dos homens, né? E aí elas buscaram mais representatividade na sociedade. E que, infelizmente, falando um pouco da sociedade brasileira, essa representatividade precisa ser muito bem trabalhada, porque às vezes a gente precisa até mesmo implementar leis para que essa representatividade possa vigorar. Por exemplo, se a gente fala de deficiente físico, hoje existe uma lei obrigando as empresas a terem cotas de contratação para deficiente físico. Se essa lei não existisse, provavelmente os deficientes físicos não seriam tão abordados para a contratação se não fosse pela obrigatoriedade da lei. A mesma forma acontece com as mulheres, né? Hoje em dia, muitas mulheres trabalham assim como os homens, só que ainda há grandes diferenças nas condições de trabalho, e uma das grandes diferenças, como eu falei anteriormente, é a questão salarial. Tá? Mas o fato é que essa quarta onda, que começou em 2010, ela buscava maior representatividade da sociedade feminina no contexto político, no contexto nacional e mundial, e também lutando contra a prática do assédio sexual e do estupro. Tá? Vamos caminhando. E aí, em 2011, teve a famosa Marcha das Vadias. E aí, como eu falei no passado, né? Para a gente ter cuidado aí com a utilização das palavras. Porque às vezes você olha, Marcha das Vadias. Então é isso que o feminismo está pregando, que a mulher deve ser vadia, não sei o quê. E é por isso que eu falo e repito, a gente erra porque a gente não estuda. Infelizmente, a gente tem preguiça de estudar. A gente pode até estudar muito a Bíblia, mas a Bíblia, sem o lado humano dentro, a Bíblia é apenas um livro de história. Você precisa inserir a humanidade da Bíblia como o próprio Jesus inseriu a humanidade da Bíblia. Então, assim, se vier termos desse tipo, não seja preconceituoso. Vá primeiro estudar, se informe, e aí você vai saber o que significa esse termo. O que foi essa Marcha das Vadias? Tem a ver com feminismo? Tem. Tem a ver que mulher é chamada de vadia? Não, não é. Isso foi um sarcasmo e uma ironia utilizada para essa marcha. Por que isso daí foi utilizado, né? Em 2011, ocorreu esse protesto que foi a Marcha das Vadias. E esse protesto foi contra um grupo de policiais canadenses que eles atenderam uma jovem que tinha sido vítima de estupro. E a jovem se apresentou aos policiais para fazer a denúncia. E os policiais simplesmente disseram que ela tinha sido estuprada por causa da roupa que ela estava usando. Só por isso. Você está usando essa roupa, por isso que você foi estuprada. E aí é aquela questão muito emblemática e que a igreja não pode concordar com isso daí. Tirar a pessoa da condição de vítima e colocar a pessoa na condição de culpada.
Aquela jovem já tinha sido estuprada. E para o estuprador, quem vê aí esses programas de televisão, não importa que tipo de roupa uma mulher use. Ela pode estar de paletó, ela pode estar vestida de freira, ela pode ser idosa, ela pode ser criança, ela pode ser adolescente. Para o estuprador, ele estupra. Pode ser a filha dele e ele vai, sim, estuprar. Então, isso de dizer que o fato de uma mulher estar usando uma roupa foi o motivo de ela ser estuprada, isso é inadmissível no contexto racional e lógico da humanidade. Não é a roupa que vai fazer com que a pessoa seja estuprada, mas sim o seu coração, tá? É o coração da pessoa e Jesus mesmo diz: quem olha para uma mulher com intenção impura no coração, né? Ou para um homem, tanto faz, ele deu o exemplo da mulher, mas pode ser para o homem também, e olhou com intenção impura, já cometeu adultério. Então, assim, você transferir a culpa para a vítima por roupa que ela está usando ou deixando de usar é inadmissível, tá? É inadmissível, a culpa é sempre do estuprador, tá? Coloque a vítima na condição de vítima e ajude-a. Coloque o estuprador na condição de estuprador e que ele pague legalmente por aquilo que ele fez, tá? E aí, esse movimento foi organizado em 2011 em defesa dessa jovem, porque ela foi acusada de ter sido estuprada simplesmente porque ela estava usando um determinado tipo de roupa. Esse movimento se espalhou pelo mundo todo, tomou conta do mundo todo e muitas mulheres saíram na rua. E por isso o nome ficou chamado Marcha das Vadias, tá? Só por simples sarcasmo, por dizer que você é vadia por você estar usando uma roupa dessa, né? Quando a gente sabe, e a gente sabe biblicamente falando, que é Deus quem sonda o coração, né? O homem vê o exterior, mas é Deus quem sonda o coração. Deus é quem enxerga o interior. Então, simplesmente não é pelo fato de uma pessoa estar usando determinada roupa ou deixando de usar determinada roupa que faz dela uma culpada pelo próprio estupro que ela sofreu aí de um bandido aí no meio da sociedade, tá? Então isso simplesmente não é concebível no ambiente dentro da igreja, tá? Por isso que ficou conhecido aí como Marcha das Vadias, tá? E aí a gente fala de novo, vamos quebrar esse preconceito. Preconceito contra o termo feminismo, preconceito contra determinados termos, porque às vezes a gente não entende, a gente não estuda e a gente acaba indo contra quando a gente deveria estar apoiando causas justas, tá? Eu não estou falando da causa de problemas de gênero, né? Que é a teoria do gênero. Não estou falando que a igreja vai apoiar a teoria do gênero. Estou falando que a igreja deve apoiar causas justas. Direitos iguais, mesmas responsabilidades, condições melhores de trabalho para todo mundo, tanto homens como para as mulheres, remunerações igualitárias entre homens e mulheres, distribuição das atividades entre homens e mulheres, tá? Então, isso daí são direitos, mesmo direitos políticos e jurídicos também. Então, aí são direitos igualitários que nós cristãos devemos juntar forças para ajudarmos, sim, a essas mulheres que querem ter esses direitos poderem conseguir todos os direitos na nossa sociedade, tá? Mas nós temos aqui alguns tipos de feminismo, né? Como eu falei, né? No cristianismo nós temos alguns tipos não de cristianismo, o cristianismo é como se fosse um só, mas nós temos tipos de doutrina cristã, né? Nós temos o calvinismo, temos o arminianismo, né? Temos uma mistura dos dois, tá? Mas o fato é que o feminismo, assim como o cristianismo, tem algumas vertentes. E aí a gente trouxe aqui algumas vertentes para a gente estudar, tá? Primeiro, o feminismo liberal. O que é o feminismo liberal? O feminismo liberal ele busca igualdade entre homens e mulheres por vias institucionais, ou seja, pelo direito legal, pela aplicação de regras, aplicação de leis, que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, e isso deve estar claro na legislação e também fazer da legislação prática. Então, o feminismo liberal, ele busca isso. Tá vendo o termo liberal aqui empregado, e que às vezes a gente tem preconceito quando fala de liberal? O liberal, na verdade, busca o quê? Igualdade de direitos entre homens e mulheres pelas vias legais, colocando as mulheres nas estruturas sem destruir as estruturas. Ele não prevê que o homem vai deixar de ser homem e a mulher vai deixar de ser mulher quanto aos seus papéis biológicos. Ele não prevê isso. Ao contrário, ele quer que as mulheres estejam em paridade com os homens, sabendo das condições diferentes entre os dois e que essas condições devem ser colocadas de maneira mais justas e igualitárias através de uma legislação, tá?
Então, o feminismo liberal, ele busca essa igualdade entre homens e mulheres através das leis, para que as mulheres, assim como os homens, tenham os mesmos direitos políticos, tenham os mesmos direitos jurídicos e tenham os mesmos direitos sociais. Mas nós temos um outro tipo de feminismo, que é o feminismo marxista-socialista. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho disso, né? Marxista-socialista, né? Que também são duas palavras meio preconceituosas dentro da igreja, mas que a gente às vezes tem um preconceito porque a gente se atém a um único ponto sem enxergar o todo. Volto a reforçar, nós precisamos estudar. Não sou marxista, também não sou, tampouco sou socialista, mas também não sou 100% capitalista a ponto de vender a minha mãe para ter um trocado. Não. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo para nós trabalharmos todos juntos, tá? Mas o fato é que o feminismo marxista ou socialista, ele é a luta feminina contra as desigualdades sociais, pois a opressão sobre as mulheres não se deve somente devido ao machismo, mas também ao capitalismo. Ou seja, o feminismo marxista ele entende que a estrutura montada de sustentação para o capitalismo, as mulheres elas entram em desvantagem. E aí entram em desvantagem como? Aquilo que eu falei. Às vezes uma mulher não é promovida simplesmente pelo fato de que ela descobriu que estava grávida. E aí a promoção dela foi segurada porque ela estava grávida e disse, não, você vai engravidar, vai passar o período de licença, então vamos segurar aí sua promoção, vamos ver como é que vai ser a sua produtividade com relação aos seus afazeres depois que o seu filho nascer, e aí a gente volta a conversar depois. Então é isso que o feminismo marxista-socialista diz, né? Ele diz que a estrutura do capitalismo que se tem hoje, ela acaba comprometendo o desempenho da mulher. E aí nós temos também o feminismo negro, né? Ele é um feminismo mais voltado para abordar temas de gênero e raça sofrido por mulheres negras, né? Questão racial é colocada em primeiro plano, né? Além de ser feminista, além de ser mulher abordada no tema, são mulheres negras, ou seja, você tem dentro do feminismo uma raiz específica para tratar de mulheres negras que sofrem algum tipo de agressão, seja ela física ou seja ela mental, tá? Temos também aí o feminismo interseccional, que é aquilo que a gente até falou, né, que começou aí na década de 90, né? Que além de ver a questão de gênero e raça, enxergam várias outras coisas como fator prejudicial para o desenvolvimento igualitário da sociedade entre homens e mulheres. Dentre essas coisas, a violência praticada contra as mulheres, violências específicas, e aí o preconceito, não só pelo negro, né, que é o feminismo negro, mas também preconceito contra indígena, preconceito contra as lésbicas, preconceito contra as mulheres trans. Então, assim, o feminismo interseccional, ele abrange mais uma vasta classe de mulheres, né, aí pela sociedade que sofrem algum tipo de repressão ou opressão. E nós temos ainda, por fim, o feminismo radical. E aí é o que eu sempre falo, e falo tanto dentro da igreja como fora da igreja. O perigo é você ser extremista. Tá? Você pode até ser simpatizante de algo que seja bom e benéfico para a sociedade. O perigo é você ser extremista. Por exemplo, se eu for um extremista religioso, eu vou passar a dizer que instrumentos musicais não são mais permitidos dentro da igreja, que mulher não é mais permitida a orar dentro da igreja, que dentro das igrejas eu tenho que fazer segregação entre homens e mulheres. Mulheres lá atrás, homens lá na frente. Tá? Então, isso é você ser extremista. E há casos extremos como o Estado Islâmico, né? Que é tão extremista, tão extremista, tão extremista, que chega a matar até mesmo as outras pessoas, inclusive os cristãos, por não se adequarem à religião que eles acreditam como correta, né? Como a verdadeira. Então, o perigo está nos extremos. Cuidado se você tem alguma tendência a ser extremista. Tenha muito cuidado, tá? Tenha muito cuidado, porque geralmente os extremistas, eles são pessoas tão convictas, que eles não estão nem abertos à oportunidade de adquirirem novos conhecimentos. E daí o diálogo com as pessoas extremistas se torna muito complicado.
Às vezes até nem existe diálogo com as pessoas extremistas, tá? Então, assim, o perigo está nos extremos. Feminismo radical, o extremismo do feminismo, ele prega o quê? Ele prega a abolição da ideia de gênero, pois o gênero traz embutidos em si todos os preconceitos e limitações e opressões. Por exemplo, desde pequenas, meninas são ensinadas a como falar, como vestir, que profissões devem escolher, que brincadeiras e esportes devem praticar. E o feminismo radical ele busca desconstruir isso. Ele diz o seguinte: não existe brincadeira de menino ou menina. Brinque com o que você quiser. Não existe esporte de meninos e meninas ou de homens e mulheres. Faça o esporte que você quiser. E aí, tá de todo errado? Aí você tem que pensar. Não, eu acho que existem esportes femininos, eu acho que existem esportes masculinos e que devem ser separados. E aí você tem que dizer, por quê? Por que deve ser separado? Justifique isso daí. Não, eu justifico porque tem mulheres que têm, assim, tem menos resistência do que homem fisiologicamente. Tá, então isso significa que ela não deva praticar o esporte ou significa que o esporte deva ser adequado dependendo da necessidade do público feminino ou masculino? Entendeu? Então são coisas que se devem debater e não simplesmente ignorar ou simplesmente dizer que é coisa do diabo. Não, isso é coisa do diabo. Mas o fato é que o extremismo radical também tem coisas antibíblicas nele, como, por exemplo, desconstruir a sociedade e desconstruir alguns conceitos familiares que a Bíblia tem como padrão, tá? Então, assim, a gente deve ponderar, a gente deve pensar a respeito dessas coisas, estudar a respeito das coisas antes mesmo de chegar a uma conclusão. Mas lembrando, para nós cristãos, a conclusão deve ser sempre à luz da palavra de Deus, tá? Não pode ser fontes da minha cabeça, fontes aleatórias, entendeu? O que eu acho, não. Deve ser estudado as questões seculares, como a gente tem estudado aqui, debatido acerca à luz da Bíblia, tá? Mas, no geral, o que tem, né? No geral, o feminismo ele responde a múltiplas demandas de diferentes grupos de mulheres. Assim como o cristianismo tem diferentes grupos de cristão, o feminismo também tem diferentes grupos de mulheres. Assim como você acredita que o seu conceito de cristão é o correto, as feministas acreditam que aquele conceito de feminismo que elas adotam seja o mais adequado, tá? Mas o feminismo ele contribuiu muito para a sociedade. E aí nós vamos ver algumas coisas que as feministas conquistaram, né? Alguns direitos conquistados aqui pelas feministas, né? Primeiro foi o direito à educação formal. A mulher não tinha direito à educação formal e passou a ter graças aos movimentos feministas, tá? Você que estuda hoje, agradeça as feministas do passado, porque se não fosse elas, vocês nem iriam estar estudando agora, tá? Segundo, direitos políticos. Mulher hoje vota, sim, por causa dos movimentos feministas, pelas lutas que elas fizeram no passado e fizeram mudar a legislação para que as mulheres pudessem, sim, ter voz dentro da política. Autonomia legal, né? Por exemplo, quando a mulher, o marido morria, ela era ignorada pela sociedade. E a gente vê muito exemplo disso na Bíblia, né? Jesus pede para a gente não amparar, aliás, não só Jesus, mas muitos salmos falam para a gente não desamparar a viúva e o órfão, né? Essa autonomia legal as viúvas não tinham, elas eram ignoradas da sociedade, eram párias da sociedade. E aí o feminismo veio para que essas mulheres, mães solteiras, viúvas, mulheres abandonadas pela família, tivessem sim uma autonomia legal, pudessem dirigir, pudessem comprar imóveis, bens, pudessem fazer a sua própria fortuna, pudessem crescer também profissionalmente. Então, essa autonomia legal veio para isso. Temos também aqui o quarto direito trabalhista. Só um pouquinho, filho. Só um pouquinho. Temos também aqui o quarto, né, que foram os direitos trabalhistas. E aí a mulher vem com o direito à licença maternidade remunerada, tá certo? Então aí são alguns dos direitos trabalhistas, é aquela questão da equidade, né? Se busca por igualdade? Se busca, mas na verdade a essência se busca pela equidade. O que é a equidade? A equidade é o seguinte: trate os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes, mas que garanta, através de políticas, que todas as pessoas tenham direito às mesmas oportunidades. Oportunidades de serem felizes, oportunidades de alavancarem sua carreira, oportunidades de crescerem, tá? Então, a equidade, ela vem para isso.
para ajustar a sociedade de forma que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade, sem ser homem ou mulher, ou heterossexual, homossexual, não interessa. Todos devem ter aí a mesma oportunidade que é garantida na nossa legislação. E, por fim, os direitos reprodutivos, né? Como foi falado, hoje a mulher tem autonomia, sim, para escolher se vai ter filho ou não. Assim como o homem também tem, né? Veio aí a pílula anticoncepcional, e aí foi aquele estardalhaço, né? Que é a pílula do diabo, porque iria privar a sociedade do dom que Deus deu, que foi o dom da reprodução, né? Mas aí o homem tem a liberdade de escolha de ter filho ou não, porque o homem na prática sexual pode usar a camisinha. Então a mulher também tem liberdade de escolha de ter filho ou não, porque ela pode usar não só a camisinha, mas também outros métodos contraceptivos, como também o uso do anticoncepcional. Então esse direito, essa garantia de direitos reprodutivos da mulher foi dado para a mulher. E é claro, aqui a gente não está falando da questão do aborto, a gente está falando da questão da concepção. Não é a questão da pessoa ter filho ou não ter filho. É a questão dela escolher entre engravidar ou não engravidar. Aborto é outra vertente que a gente pode explorar num outro estudo, tá? Falando sobre aborto. Mas esses direitos reprodutivos é simplesmente de escolher ou não engravidar, tá? Caminhando aqui, aí nós vamos para o nosso texto bíblico, né? Que é o texto de Juízes 4, 4 a 9. Né? O que diz aí em Juízes 4, 4 a 9? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse, Débora disse para Baraque, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da jornada que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E aí é aquela história de Débora, né? Débora era profetisa, a única mulher juíza que teve naquela época, e ela se sentava lá entre palmeiras, entre Ramá e Betel. E aí ela mandou chamar Baraque e disse, olha, o Senhor disse que você tem que destruir as tropas de Sísera. Vá, junte lá os seus homens da tribo de Naftali e Zebulon e vá guerrear. Só que aí Baraque se acovardou. Olha, um homem covarde. Pois é, Baraque se acovardou. E disse o seguinte, não, eu só vou se você for comigo, porque se você não for, eu não vou de jeito nenhum, eu estou com medo. E Débora disse, tá bom, eu vou. Mas Deus não vai entregar Baraque, ou Deus não vai entregar Sísera nas suas mãos. Ele vai entregar nas mãos de uma mulher, que sou eu, Débora. E você não vai ficar com as glórias dessa guerra. Quem ficará com as glórias dessa guerra sou eu, que sou mulher, porque você é um covarde e eu estou indo à frente de guerra, lutar contra todo mundo, né? E aí nós vemos o papel da mulher, até então uma mulher, que sexo frágil, né? Vamos botar aí entre aspas, sexo frágil, mas que se dispôs a guerrear contra um grande exército poderoso, que era o exército de Sísera. E aí nós vemos o papel de Débora nisso, né? Débora era profetisa, esposa e juíza. Foi a única juíza que teve na época. E ela usou de autoridade para chamar Baraque à sua presença para dizer que Deus tinha dito para ele sair para a guerra e derrotar Sísera. Só que aí Baraque se acovardou, teve medo, e disse que só ia se Débora fosse. E aí Débora, como feminista, né, podemos até dizer assim, né,
pegando o precursor do feminismo, né, aquele feminismo liberal, Débora, ela buscou o quê? Ela buscou uma igualdade para com os homens guerreiros daquela época. Se duvidar, até ela buscou até uma superioridade. E você pega um guerreiro que nem Baraque, que estava com medo de ir para a guerra, e Débora diz, pois você vai comigo, eu vou com você, mas a glória da vitória dessa guerra não vai ser sua, vai ser minha. Ela buscava essa igualdade política, ela buscava essa igualdade. Opa, só voltar aqui um pouquinho. Vou ajustar aqui, vou publicar aqui. Ela buscava essa igualdade política, ela buscava essa igualdade jurídica, né? E ela lutou a favor disso. Ela buscou fazer tudo aquilo, né, que estava ao seu alcance para que, com a ajuda de Deus, pudesse ser alcançado o objetivo, né, que era o objetivo da vitória. Então, falando um pouquinho da história de Débora e os primórdios do feminismo, eles buscaram aí quase que a mesma coisa, né? Débora e as feministas daquela época. A igualdade pelo reconhecimento do trabalho e do esforço que havia sido conquistado, tá? Então, Débora, ela lutou isso daí, tá? Mas existe também outro texto, né? Que é um texto bastante conhecido nosso, que é Provérbios 31, 10 a 31, né? E aí eu trouxe aqui alguns versículos, não trouxe o texto todo, mas trouxe alguns versículos para a gente pensar, né? E ler. Busca lã e linho, trabalha com boa vontade com as suas mãos, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribui a tarefa das servas, examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge seus ombros com força, fortalece os braços, vê que é boa a sua mercadoria, abre sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata, faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro, abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça, levanta-se com seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido, ele a louva, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza, em vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-las à porta. Ou seja, isso é um texto que às vezes muitas pessoas, que é o que a gente vai trabalhar agora, acham que a função da mulher é estritamente uma função do lar. E, infelizmente, muitos lares cristãos têm entendido isso, né? Que a função da mulher é uma função estritamente do lar. E a gente sabe que não é. Por esse próprio texto, não é. Uma mulher que compra, vende, que costura, que faz roupa, que vai no mercado vender, ou seja, a função dela não é simplesmente uma função do lar. Ela é uma empresária. Aqui está falando de uma empresária. Apesar de ter servas trabalhando com ela, ela é a microempreendedora de hoje em dia, né? Aqui tem um salão de beleza e está lá trabalhando, atendendo todas as suas clientes para poder ajudar o seu marido, ou é aquela pessoa que é representante de venda e que trabalha viajando longe da família para dar o sustento para os filhos em casa. A gente está falando dessa mulher aqui, essa mulher de Provérbios 31, é essa mulher também. É essa mulher que ela consegue conciliar o lado pessoal com o lado profissional, que muitas vezes a gente mesmo não consegue conciliar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu às vezes não consigo conciliar o lado pessoal do lado profissional. E às vezes a gente acaba abrindo mão de determinadas coisas na nossa própria casa, na nossa própria família. Então, essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela trabalha como qualquer homem trabalha. Ela é uma mulher que negocia como qualquer homem negocia. Ela é uma mulher e que o marido reconhece o esforço que ela faz. Ele reconhece que os filhos também reconhecem todo o esforço que essa mulher de Provérbios 31 faz.
tá? A gente vai falar um pouquinho ainda desse texto, eu separei aqui alguns temas, né? Essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher de negócios e bem-sucedida, tá? E para ser uma pessoa de negócios, pessoal, é uma pessoa que requer muita dedicação, né? Cuidar de negócios não é fácil. Plantar, colher, vender o fruto que plantou, comprar peças, costurar, vender a roupa que costurou, não é algo fácil, né? E aí a gente vê outros tipos de mulheres também, outros tipos de mulheres em profissões diferentes, que se levantam cedo na madrugada e vão atender nos hospitais de madrugada, como as médicas, as enfermeiras, e que trabalham tanto quanto os médicos e os enfermeiros que estão lá naquele hospital. E o que o feminismo busca é que essas mulheres que estão trabalhando tanto quanto os homens sejam reconhecidas pelo próprio trabalho dela, tá? Pelo próprio esforço. É por isso que no final do texto diz assim: dá-lhe o fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvar as suas portas. Ou seja, é uma mulher que ela é reconhecida não é pela beleza, é pelo resultado que ela apresenta. E esse resultado ele pode ser um resultado igual ao resultado de um homem, entendeu? Não é porque ela é mulher que ela vai fazer algo pior ou que ela é inferior ao homem na entrega do resultado, né? Não é isso, tá? Mas ela é uma mulher que ela é reconhecida não só pela sua beleza exterior, mas também pelo seu trabalho, como a gente falou. E também ela, mesmo sendo uma mulher de negócios, ela não abandonou a responsabilidade das suas famílias. E é isso que eu falei anteriormente, que isso às vezes acontece não só com mulheres, como acontece com os homens. Você prioriza tanto o seu trabalho que você acaba abdicando do tempo de passar com a sua família, né? E aí os seus filhos são criados por outras pessoas, são criados ou pelos professores, ou pelos avós, ou por quem for, simplesmente porque você não separa aquele tempo próprio para ficar cuidando deles e trabalhando com eles e os ensinando como manda as Sagradas Escrituras. Mas o fato é que essa mulher de Provérbios 31, ela diz o seguinte, ela diz a mesma coisa que a Marcha das Vadias dizia em 2011, que uma mulher não pode ser julgada simplesmente pelo que ela veste ou pela sua aparência exterior, mas ela deve sim ser louvada pelo fruto do seu trabalho. É isso que o feminismo quer na sociedade, o feminismo raiz, o feminismo, aquele feminismo liberal, né, dos primórdios. Ele quer que a mulher seja reconhecida pelo fruto do seu trabalho, não simplesmente pelo sexo frágil, né? Mas o que a Bíblia diz do papel da mulher, né? Vamos lá. Nós temos lá em Timóteo 2,9, diz o seguinte: da mesma forma quero, isso é carta de Paulo aos Timóteos, tá? 1 Timóteo 2,9. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras. E aí tem gente que interpreta esse texto literalmente, de dizer o seguinte: a mulher não pode usar brinco, não pode passar batom, não pode fazer nada dessas coisas de vaidade. O texto ele não quer dizer isso. A gente vai estudar o que o texto quer dizer. Também tem outro texto lá em Pedro, né? 1 Pedro 3 e 4, que diz o seguinte: a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, mas nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, deve estar no interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. É o que é de grande valor para Deus. O que Pedro e Timóteo querem dizer com esses textos? Querem dizer que as mulheres não devem se arrumar? Não, não é isso. Ao contrário, eles querem dizer o seguinte: que você se arrumar, você está apenas usando um determinado apetrecho para chamar determinada atenção naquele momento, mas que a sua essência está no seu interior. Que por mais que você se vista com a melhor roupa possível, se você não for uma boa pessoa por dentro, aquela roupa não vai servir de nada. Por mais que você se maqueie da melhor forma possível, isso tudo não passa de vaidade, porque o interior é o que conta. E aí esses dois textos, eles vêm juntamente com um movimento que aconteceu também no passado e que eu trouxe esse movimento feminista para falar para vocês. Esse movimento ele tinha um cunho de dizer:
A beleza da mulher está no interior e não no exterior. Esse movimento feminista foi a queima dos sutiãs em 7 de setembro de 1968. O que era essa queima dos sutiãs? Você pode pensar, e aí eu falei das palavras preconceituosas e da linguagem preconceituosa. Não, queima do sutiã, as mulheres saíram peladas na rua queimando o sutiã com os seios do lado de fora. Não era esse o contexto, tá? O que a queima dos sutiãs estava representando ali para as mulheres, né? Ele foi um protesto, um movimento, né, de liberação das mulheres, e ele é contrário ao concurso de beleza do Miss América, que era um concurso que avaliava as mulheres apenas pela sua beleza exterior. Não se contava nada do caráter feminino, nada da percepção feminina, nada das atribuições ou características de personalidade do ser feminino. Apenas via a mulher pela aparência física, aquela casca da aparência física, aquele adorno de não se vestir modestamente, como está escrito em Timóteo, de usar os cabelos trançados, usar toda aqueles acessórios para chamar a atenção. E essas mulheres resolveram protestar para dizer, olha, mulher não é só beleza, a mulher ela tem algo muito maior interiormente. E isso independe da beleza exterior, mas o que conta mesmo é a beleza interior. Por isso que esse protesto, a queima dos sutiãs, ele tem a ver com o que Pedro fala e com o que Timóteo fala. Eles não estão proibindo as mulheres de se enfeitarem, ao contrário, ele diz, olha, não faça disso a sua principal virtude. É o que diz lá em Provérbios 31. Vã e enganosa é a formosura, porque o que vale é o que você é por dentro e as obras que você executa, entendeu? Para mostrar o seu valor para a sociedade. Então, Pedro, Timóteo, Paulo aos Timóteos, Pedro também falando em sua carta, coincidindo aí com o que está escrito no texto da mulher virtuosa, vem juntamente somar ao que aconteceu da queima dos sutiãs de dizer, mulher não é só a aparência exterior, ela conta também a aparência interior. E aí o que nós temos, né? O que esse movimento queria? As mulheres não queriam ser reconhecidas e valorizadas pela sua aparência física, mas sim pelo que de fato ela era por dentro. Uma mulher forte e capaz de grandes realizações, sujeitas aos mesmos direitos sociais que os homens. Isso foi o protesto da queima dos sutiãs de 7 de setembro de 1968, tá? É por isso que eu digo, a gente precisa estudar para poder falar. Não adianta eu simplesmente ver vídeo no YouTube, que nem a gente está gravando o vídeo agora, se depois desse vídeo você simplesmente esquecer tudo que foi falado aqui. Entendeu? Então você precisa ir lá e se aprofundar no assunto, tá? Para a nossa conclusão, finalmente nossa conclusão, né? É um assunto grande, mas que precisava ser falado, justamente porque às vezes nós temos muito machismo incubado, instituído dentro das igrejas e que a gente precisa, de certa forma, acabar com um pouco disso, tá? Você, cristão, né? Pode só diminuir aqui mais um pouquinho para quem está no Instagram acompanhando. Você, cristão ou cristã e feminista, aliás, você pode ser cristão feminista ou cristã feminista, sabendo, não tem esse tendo não, tá, pessoal? Sabendo claramente o que você está defendendo, tá? Você precisa saber o que você está defendendo e compreendendo que em todo canto existem doutrinas antibíblicas, tá? E que essas doutrinas antibíblicas você precisa fazer um filtro e expurgar. Defender direitos iguais vai de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia manda, né? Todos são iguais perante a lei, a Bíblia diz isso, né? Toda pessoa é um campo missionário e toda pessoa tem que batalhar pelos mesmos direitos. Mas o fato é que doutrinas antibíblicas estão em todo o campo. Desconstrução de família, desconstrução do ser feminino, desconstrução do ser masculino. Isso daí são doutrinas antibíblicas. Mas você pode sim ser feminista e lutar por direitos iguais? Sim, entendeu? Então, assim, você pode ser cristão e pode ser feminista. Você não é obrigado a ser um feminista radical. Você pode ser um feminista liberal, um feminista negro, ou um outro tipo de feminista que pode ir, sim, caminhando juntamente com a palavra de Deus. Então, não é porque é ser feminista que é uma coisa do diabo, que vem do diabo para destruir a família. Isso daí não existe, isso daí é falácia de quem não conhece e de quem tem preguiça de estudar a respeito dessas coisas, tá? Então, abra o olho e estude. Segundo, você não é obrigado a abraçar por completo um tipo de movimento ou vertente.
tá? Você acredita e faz um filtro com base na luz da Bíblia. Você pode sim abraçar determinados direitos iguais, tá? Sem abandonar a Bíblia. Por exemplo, é legal que todo mundo tenha acesso à educação? É legal que todo mundo tenha acesso à educação. Ah, não, eu quero que só rico tenha acesso à educação. Opa, aí já está contra a Bíblia. Então, assim, esse tipo de movimento, eu quero que só rico tenha acesso à educação, só os ricos tenham acesso à educação, isso daí é um movimento contra a Bíblia, contrário. Então, você pode sim apoiar o movimento de todos pelo acesso à educação, mas determinados movimentos podem ter características antibíblicas. E aí você precisa saber o que você vai seguir com o movimento, o que você vai abandonar desse movimento, tá? Procure sempre estudar algo antes de sair por aí falando, né, comentando ou compartilhando, tá certo? Estude. O estudo é que vai libertar a sua consciência e vai fazer você enxergar mais além do que o necessário. A própria Bíblia a gente tem que estudar veementemente dia e noite, tá? Senão a gente vai interpretar tudo errado. A gente vai pegar texto fora do contexto e achar que está arrasando lá, fazendo compartilhamentos, colocando vídeos no YouTube, e simplesmente o texto não quer dizer aquilo. Entendeu? Como, por exemplo, esse texto que a gente leu a respeito dos adornos femininos, né? Que muita gente interpreta que nas igrejas as mulheres não devem se arrumar, entendeu? Isso é um texto fora do contexto. O texto ele não quis dizer isso, entendeu? E é por isso que você tem que estudar, senão você vai ficar vendido ao que as outras pessoas disserem, tá? Procure enxergar tudo à luz da Bíblia. A Bíblia é o nosso prisma, é a nossa ótica, é o nosso óculos, é a nossa cosmovisão. Então, você vai estudar uma coisa, você estuda, mas você tem que estudar com a Bíblia do lado, para saber o que a Bíblia quer dizer a respeito daquilo. E se porventura ficar alguma dúvida, procure o auxílio de algum pastor, de algum presbítero, ou de alguém que possa ter algum conhecimento mais aprofundado do que você. Sempre cheque as fontes das informações e tente cruzar as informações, porque, como eu sempre falo, né? Existem questões doutrinárias que são divergentes entre si, opostas entre si, mas que se baseiam nos mesmos textos bíblicos, ou seja, são opiniões diferentes, são doutrinas diferentes, com base nos mesmos textos bíblicos. Quem pode dizer quem está certo e quem está errado é o próprio Deus. Então, assim, ore bastante a Deus, converse com Ele, que você vai se encontrar. Por fim, eu deixo aqui o Salmo, aliás, o Salmo não, a carta de Paulo a Coríntios, né, 1 Coríntios 11, do 11 a 12, que diz o seguinte: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Ou seja, todos nós somos iguais diante de Deus, tanto faz homem como mulher. Então, assim, você que tinha preconceito contra o feminismo, procure estudar, tá? Você não é obrigado a aceitar tudo o que todas as feministas, existem tipos de feministas, assim como existem também tipos de cristão. Então, não rotule todas as feministas da mesma forma. Assim como a gente também não gosta de ser rotulado da mesma forma de cristão, tá? Um cristão roubou, sei lá, vamos pegar um político aqui, um político cristão, tipo lá, Antony Garotinho, né? Que foi acusado aí de corrupção. E aí você diz, não quero ser um cristão, todo mundo hoje é cristão, todo mundo hoje é evangélico. Entendeu? E aí, quando acontece uma bomba, porque foi um pastor, sabe? Às vezes não é nem um pastor genuinamente cristão, mas está intitulado cristão. E é isso que a gente está trazendo aí, parafraseando com o feminismo, entendeu? Às vezes você tem um preconceito contra aquilo ali e que você simplesmente taxa todo mundo por igual, quando na verdade não é. Mas que vocês possam aproveitar essa lição, possam estudar cada vez mais a respeito disso, para poder estarem antenados e informados a respeito das coisas. Que a paz do Senhor possa estar com todos nós e nos abençoar. Siga o nosso canal da Igreja Presbiteriana de Aerolândia, dê o seu like, ative o sininho para que as novas publicações possam chegar diretamente para você e também curta a nossa página lá no Instagram, Conversas Aleatórias da EBD, tá certo? Que Deus possa nos abençoar, a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.